Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que expõe uma atenção muito profunda, sabe, dentro da Igreja Católica, com um foco bem específico na Alemanha. O que temos em mãos descreve uma situação de quase de rebelião. Exato. Quase um cisma cultural. E a Alemanha, nesse contexto, é crucial. Os documentos que a gente analisou apresentam o país como uma espécie de marco zero para um conflito que, na verdade, tem implicações para a igreja no mundo todo. Não é só uma briga local, então. De jeito nenhum. É um teste de força sobre o futuro do catolicismo. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar essa narrativa. A gente vai analisar a controvérsia que começou com um guia de educação sexual. Vamos também entender a acusação de que o Vaticano está, de certa forma, paralisado. E, por fim, explorar o chamado para que os fiéis, para que eles defendam suas crenças de forma mais assertiva. Então, o ponto de partida de tudo, o estopim, foi um documento para escolas. Parece algo simples, né? Parece, mas está longe de ser. O epicentro desse terremoto todo é um novo guia educacional para as escolas católicas na Alemanha. E a proposta central, a que causou toda essa agitação, é de promover a aceitação incondicional de todas as orientações sexuais e identidades de gênero. Ok. E do ponto de vista que os textos apresentam, isso não é uma atualização, não é um ajuste, é um rompimento. Um rompimento. Como o que exatamente? A expressão usada é antropologia cristã. Você pode traduzir isso pra gente? Claro. Quando os textos falam em antropologia cristã, eles estão falando da visão da base da igreja sobre o que é o ser humano. Entende? A criatura criada por Deus como homem e mulher, com uma identidade e um propósito que estão ligados a essa realidade biológica. Certo. A crítica é que esse novo guia simplesmente joga essa base pela janela e a substitui por uma visão secular individualista, onde cada um se define como bem entende, sem nenhuma referência a uma ordem criada. Entendi. Então a reação não é só discordar de um detalhe. É como ver a fundação da casa sendo removida. E a linguagem usada para descrever essa reação é bem intensa. Intensa é um eufemismo. O tom é de choque, de traição, sabe? A ideia é de um documento oficial dentro do sistema de ensino católico, incentivando crianças e adolescentes a se definirem como lésbicas, gays, transgêneros. Isso é chamado de bandalheira. Nossa! E os bispos e padres por trás disso são descritos com termos fortíssimos, tipo moleques do demônio. Fica muito claro que, para essa perspectiva, não se trata de evolução, é apostasia. E essa ideia não surgiu do vácuo, né? O material conecta esse dia a um movimento maior. Exatamente. Ele é apresentado como um fruto direto do que eles chamam de caminho sinodal alemão. E para quem não acompanha de perto, o caminho sinodal não é uma reunião qualquer. É um processo formal que dura anos, iniciado pelos bispos alemães para repensar doutrinas centrais. Doutrinas sobre o quê? Sobre poder na igreja, moral sexual, o sacerdócio, o papel das mulheres. Desde o primeiro dia, os setores mais tradicionais olharam para isso e viram um trem desgovernado. Prestes a sair dos trilhos da ortodoxia. Exatamente. E esse guia educacional seria a prova final de que o trem realmente saiu dos trilhos. E tem mais algum ponto específico do guia que causou essa reação? Sim, um ponto considerado gravíssimo. O guia instruiria os professores a tratar a moral sexual católica tradicional não como a verdade da igreja. Mas como? Mas como um mero tema controverso. Uma opinião entre tantas outras. Entendi. É como se uma escola de matemática ensinasse que 2 mais 2 igual a 4 é só uma perspectiva. É exatamente essa a analogia que os críticos fazem. É a relativização da própria doutrina dentro das próprias instituições da igreja. E essa ideia da Alemanha funcionando como um laboratório para mudanças radicais, isso parece ser central no argumento. Muito central. A análise sugere que a Alemanha força a mão do resto da igreja. Dão o exemplo da bênção para casais do mesmo sexo. A prática já acontecia em várias dioceses alemãs,
muito antes de o Vaticano sequer abordar o assunto no documento Fiducia Supplicans. Ah, então a tática é criar um fato consumado. Pois é, normalizar a prática localmente para depois pressionar por uma mudança universal. Essa é a visão apresentada. Ok, o conflito teológico está bem claro, mas a análise não para aí, né? Ela traz a voz de uma socióloga, Gabriele Kubi, para argumentar que as consequências disso são bem reais. Sim, e a entrada da Kubi na discussão muda o foco. Sai da teologia e vai para o impacto social. Ela é apresentada como uma crítica muito forte do que os textos chamam de ideologia de gênero. E para ela, o problema fundamental é o que ela vê como uma omissão do Vaticano. A frase usada é a falha em corrigir os bispos alemães. É uma acusação bem séria. Ela está dizendo que os bispos quebraram seus juramentos. Exatamente essa acusação. Que eles juraram proteger a fé, proteger as famílias que querem educar os filhos na tradição e que na prática eles cederam. A visão dela não é nem que eles sejam vilões maquiavélicos, sabe? Mas sim burocratas, prisioneiros de uma máquina e da pressão da mídia que acabaram perdendo o foco da missão principal. E quais seriam as consequências sociais disso tudo, seguindo essa linha de raciocínio? A tese é bem sombria. A análise atribui a ela a ideia de que a destruturação da família e a perda de uma bússola moral estão criando o que ela chama de geração abandonada. Geração abandonada, forte. E o argumento correlaciona diretamente essas mudanças na igreja com um aumento alarmante de depressão, ansiedade e falta de esperança entre os jovens. Então, a conexão é direta. A confusão na doutrina gera uma confusão existencial. Precisamente. O avanço do que a fonte chama de transgenerismo é descrito como um ataque histórico à infância. A narrativa aqui é que existe uma aliança de forças, ONGs, governos, a mídia, promovendo essa agenda. E o choque, para a autora, é ver setores da própria igreja se juntando a essa aliança. Quer dizer, a instituição que deveria proteger as crianças estaria, na visão dela, contribuindo para o problema? Exato. A Kubi chega a afirmar que a prática de, nas palavras dela, mutilar corpos saudáveis de crianças será lembrada no futuro como um dos maiores crimes da nossa era. Se as consequências são tão graves como essa socióloga afirma, isso levanta uma pergunta óbvia. Onde está a autoridade central nisso tudo? O que os materiais dizem sobre o papel do Vaticano enquanto isso acontece na Alemanha? E é aí que a análise direciona as críticas mais contundentes, mirando diretamente na gestão do Papa Francisco. A palavra-chave que eles usam para descrever a postura do Vaticano é ambiguidade. Ambiguidade em que sentido? Ele apoia os alemães ou não? Pois é, a questão é justamente essa. O argumento é que Francisco nunca apoiou abertamente o caminho sinodal. Pelo contrário, ele deu entrevistas, expressou preocupação, chegou a dizer que a Alemanha já tinha uma boa igreja evangélica e não precisava de outra. Mas, ao mesmo tempo, ele não interveio de forma decisiva para frear o processo. Ele, falava, mas não agia. Então, a crítica é a falta de uma ação concreta, de um basta oficial vindo de Roma. Exato. Faltou, segundo essa visão, um documento formal, um corte rápido que encerrasse a questão e declarasse certas propostas alemãs como incompatíveis com a fé católica. E esse suposto silêncio estratégico, essa inação, teria criado o vácuo de poder que os bispos alemães precisavam para avançar. A ambiguidade, na visão da Kubi, se tornou o problema central. Ok, mas isso leva a outra pergunta. Por que essa hesitação? Por que essa suposta ambiguidade? A análise oferece alguma teoria para isso? Oferece. E é uma teoria, explosiva. Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Para entender isso, a gente precisa falar rapidinho sobre o sistema de imposto eclesiástico na Alemanha. É uma coisa bem única de lá. Se você se declara católico no seu imposto de renda, uma porcentagem é automaticamente direcionada para a igreja. O que eu imagino gera uma receita gigantesca. Gigantesca é pouco. Torna a igreja na Alemanha uma das entidades religiosas mais ricas do planeta. E aqui vem o ponto-chave. Uma parte significativa desses bilhões de euros é enviada todo ano para Roma. Ajuda a financiar a Cúria Romana, as operações globais do Vaticano. Ah,
agora estou entendendo. A fonte está sugerindo que a dependência financeira de Roma em relação à igreja alemã pode estar paralisando a capacidade de agir. Exatamente essa acusação. E não é dita de forma leviana, é uma pergunta direta que a análise levanta. Será que Roma tem medo de contrariar um de seus maiores benefeitores? A sugestão é que o pragmatismo financeiro pode estar se sobrepondo à integridade da doutrina. Exato. Que o silêncio de Roma pode literalmente ter um preço. É uma acusação muito grave. Pinta um quadro de um Vaticano de mãos atadas, não por falta de clareza teológica, mas por uma dependência material. Exatamente. A análise usa esse argumento financeiro para reforçar a ideia de uma crise de autoridade, onde o poder econômico de uma igreja local consegue neutralizar o poder doutrinário do centro. E para intensificar essa crítica à fraqueza da liderança católica, o material faz uma comparação bem provocadora com outra religião. Sim, é um ponto retórico muito forte. O texto afirma categoricamente que o Estado alemão jamais ousaria tentar impor essas mesmas diretrizes educacionais em escolas islâmicas. E por que não? Qual o argumento? A razão apresentada é bem direta, porque eles encontrariam uma resistência imediata e potencialmente até violenta. A análise sugere que a comunidade muçulmana defenderia suas crenças e a educação dos filhos de forma muito mais assertiva, e que o Estado sabe disso e, por isso, não mexe com eles. E o contraste é com os católicos, que são descritos como pacíficos e até frouxos. Entendi. Tese é que essa passividade dos fiéis católicos é o que permite que essa bagunça, como o texto chama, aconteça. Se não há uma reação forte, organizada por parte dos leigos e do clero fiel à tradição. Acaba encorajando quem promove as mudanças. Exatamente. Se não há custo em desafiar a doutrina, por que parar? Faz sentido, dentro dessa lógica. E isso tudo desemboca, imagino, em um chamado à ação, né? Inevitavelmente. Todo esse diagnóstico serve de base para uma convocação final. A mensagem central é que a fé não é um produto que você adapta para agradar os padrões mundanos. Pelo contrário, a visão é que o mundo é que deve ser transformado pela fé. Então é um chamado para que os fiéis e os pastores mais tradicionais partam para cima. Exato. E partir para cima significa, na prática, abandonar a passividade. Significa não ter medo de confrontar publicamente o que eles consideram um desvio doutrinário, venha de um bispo, de um teólogo ou de um documento oficial. Ou seja, o silêncio não é uma virtude nesse caso. Segundo essa fonte, não. O argumento é que, quando a verdade da fé está em jogo, o silêncio e a diplomacia excessiva não são virtudes, são formas de cumplicidade. É um chamado para uma defesa mais militante da ortodoxia. Então, quando a gente junta todas as peças, o que tudo isso significa? O cenário que esses materiais nos apresentam é o de uma igreja em um ponto de fratura. De um lado, essa força na Alemanha, empurrando por modernização, por adaptação cultural. Do outro, uma defesa veemente da tradição, que não vê isso como adaptação, mas como rendição. Sim, é um choque de visões de mundo. A discussão nos deixa com essa tensão fundamental entre a autoridade de Roma e a autonomia ou a rebeldia das igrejas locais. Entre a ideia da doutrina como algo sólido, imutável, e as pressões do mundo contemporâneo para que ela se torne fluida, flexível. E isso nos leva a uma reflexão final, que não está explícita nos textos, mas que pulsa em cada parágrafo, né? Em uma instituição global, milenar, quem decide, afinal, o que é a verdade? Quando o conflito não é contra um inimigo externo, mas acontece de dentro para fora, com bispos contra cardeais e todos afirmando falar em nome da mesma fé. Qual é o caminho para a unidade? Ou será que, em algum ponto, a unidade deixa de ser possível?